Oi, pessoal, eu sou Geisa e hoje, como proposto pelo professor Guilherme, eu irei apresentar um tema vinculado ao módulo 1 da nossa disciplina, Comunicação 1. E o tema escolhido por mim foi a fidelidade na comunicação e as determinantes de efeito. Bom, havendo o objetivo de se comunicar e se obter uma resposta, é desejável que essa comunicação ela seja a mais fiel possível. Pode haver ruídos. O que são ruídos? São fatores que distorcem a qualidade dessa comunicação. Ou seja, quanto mais ruído houver na comunicação, menor a fidelidade dela. O contrário é verdadeiro. Quanto menos ruído tiver, maior a fidelidade da comunicação. É importante ressaltar também para vocês, antes de tudo, a diferença, a distinção de dois conceitos. Falando de uma comunicação de pessoa para pessoa, existem dois conceitos: a fonte codificadora e o receptor decodificador. A fonte decodificadora é o quê? É a pessoa que emite a mensagem, que codifica a mensagem, seja através da escrita ou da palavra, como estou fazendo agora. Na outra ponta da cadeia está o receptor decodificador, que é aquele sujeito que recebe a mensagem e decodifica elas, seja através da leitura e da audição, que é o caso que vocês estão fazendo agora. Estão decodificando tudo que eu estou falando através da audição de vocês. Dito tudo isso, a partir de agora, eu irei apresentar para vocês fatores que determinam a fidelidade dessa comunicação. São 4 fatores. Eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês. O primeiro é a habilidade de comunicação, as atitudes, o nível de conhecimento e o sistema sociocultural. No primeiro fator, que são as habilidades de comunicação, dentro dele existem 5 fatores, que são as habilidades verbais, que são as escritas e as palavras. Essas são as habilidades codificadoras. Depois disso, existe a leitura e a audição, que são a parte decodificadora da comunicação. E o quinto é o raciocínio, que engloba ambas habilidades, tanto a codificadora como a decodificadora. Bom, a nossa habilidade, como é que eu posso dizer? Ela afeta diretamente a nossa forma de se comunicar. Ou seja, a gente vai se comunicar com base no nosso nível das habilidades que nós temos. O segundo fator são as atitudes. As atitudes são fatores que determinam como o sujeito vai se comunicar. E são divididos em 3. Eu vou ler aqui para vocês. Atitude para consigo, que é insegurança. Um exemplo pode ser insegurança, baixa autoestima. Primeiro eu vou ler os 3, depois eu volto dando exemplo. Atitude para consigo, atitude para com o assunto e atitude para com o recebedor. No primeiro exemplo, atitude para consigo. Um exemplo disso que eu poderia deixar muito claro se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa com baixa autoestima, você vai se comunicar como você se sente. Um exemplo, se você não está segura da sua capacidade intelectual de vir aqui apresentar um seminário, certamente sua postura vai ser muito de insegurança, de não saber o que está falando, de falar mais acuadinho, de falar um pouco assim, meio que tá com dúvida. Então, essa é uma atitude que você tem para consigo por conta de sua insegurança, talvez de sua baixa autoestima. Esse é um exemplo que eu queria dar sobre essa atitude para consigo. A segunda é a atitude para com o assunto. Se você não tem muito interesse pelo assunto que está sendo dito a você, você vai ter uma atitude meio que negativa, indiferente em relação àquele assunto. E a terceira é a atitude para com o recebedor.
Um exemplo, se eu não gostasse dessa disciplina, não me importasse com o que eu estava falando aqui para os professores, para meus colegas, certamente eu estaria aqui fazendo de qualquer jeito, porque eu não me importo com o recebedor de todas essas informações que eu estou falando aqui agora. O terceiro fator é o nível de conhecimento. É quanto a fonte domina aquele assunto que a gente está falando. Se você fala para outra pessoa sobre um determinado assunto que ela nunca na vida teve acesso àquilo, dificilmente ela irá entender. Abrindo a ressalva aqui, o que eu acho muito importante é que em discussões também com outros colegas eu já tive, que eu acho massa quem consegue traduzir qualquer assunto, qualquer conhecimento a qualquer linguagem de qualquer pessoa. Um exemplo que eu critico assim bastante é a linguagem acadêmica, que é muito difícil, complexa e densa mesmo. E eu tô vendo aí uma galerinha agora, principalmente na internet, trazendo essa densidade, transformando essa densidade, essa complexidade que existe na academia numa linguagem mais acessível, entendida por todos, de todas as classes, de todos os níveis de educação. Pegar assuntos complexos como investimento, finanças e fazer qualquer pessoa entender, eu acho que isso é uma habilidade de comunicação muito perfeita. E o quarto fator é o sistema sociocultural. Nenhuma fonte ela se comunica livre sem ser influenciada pelo seu sistema sociocultural. Ou seja, o cara lá, agricultor, humilde, que viveu o tempo todo na zona rural, ele vai comunicar de acordo com o jeito dele, com a condição dele social, cultural, enfim. Já fazendo um paralelo com a pessoa da cidade, que teve um nível maior de instrução, teve acesso a outras coisas, vai se comunicar de uma forma diferente. Então, são esses os 4 fatores. E esses mesmos fatores de fidelidade citados para a fonte, eles se aplicam também para o receptor. Tudo isso que eu falei se aplica ao receptor também. Dito isso, agora eu abordarei também os fatores que devem ser levados em consideração na construção da mensagem. Bom, existem 5 fatores que devem ser levados em consideração na construção da mensagem. São eles os elementos e estruturas, o nível do debate, o código da mensagem, o conteúdo da mensagem e o tratamento da mensagem. Eu vou destacar aqui o que eu considerei os 3 mais importantes, que são o código da mensagem, que é basicamente qualquer grupo de símbolos capaz de, uma forma estruturada, ter significado para alguém. Ou seja, eu aqui agora estou falando palavras, sons, fonemas, que de forma estruturada está fazendo sentido para vocês que estão me ouvindo aí do outro lado da tela. A outra, como eu falei, o conteúdo da mensagem. É uma forma lógica de apresentar diversas ideias. Eu tentei, nessa apresentação, construir uma forma lógica de passar todas essas ideias e todas essas informações para vocês. Eu comecei lá falando o que é comunicação, que ela deve ter uma fidelidade boa, trouxe para vocês as habilidades para conseguir essa fidelidade na comunicação. E agora eu estou trazendo também fatores importantes na construção da mensagem, dessa mensagem a se passar. Ou seja, eu estou trazendo uma lógica para ser o mais inteligível possível para vocês. E a última, que eu achei mais importante também, é o tratamento da mensagem, que são as decisões que a fonte toma para selecionar e dispor tanto o código como o conteúdo. Ou seja, falando de uma comunicação escrita, como é que você vai dispor esse conteúdo? Por tópicos? Por resumos? Se for, como é que eu posso dizer?
pela palavra, como é que você vai dispor esse conteúdo através de uma história, através de tópicos mesmo, falando. Então, é esse o terceiro fator que eu mais achei mais importante. Eu espero muito que eu tenha conseguido trazer esse conteúdo para vocês de uma forma concisa, objetiva, clara, que eu tenha codificado muito bem todas essas informações através das palavras e que vocês aí do outro lado tenham decodificado muito bem também através da audição, e a comunicação foi a mais fiel possível, como é o desejável. As fontes que eu me baseei para trazer o conteúdo para vocês foram o texto que o professor Guilherme colocou no grupo do WhatsApp, a fidelidade na comunicação, determinantes de efeito, e além disso, outro texto de um blog, Nini Pacheco. E é isso, até a próxima.